livro Muito Além dos Nossos Sonhos, pelo Espírito Suzette, O Retorno do Chefe do Lar, capítulo 10. Quando a noite já ia alta, lá pelas 11 da noite, o chefe daquele lar retornou. As pequeninas dormiam tranquilas. A casa estava asseada, a cama do casal bem arrumada e limpa. O alimento humilde exalava um perfume gostoso. Nosso irmão chegou, acompanhavam-no pelo menos meia dúzia de irmãos esbravejantes, tontos e irritados. Quando ele entrou, ficou meio tonto, como não a reconheceu o seu próprio lar. Sua esposa, receosa, nem se moveu, nada falou. Na expectativa, esperava que seu marido se aproximasse. Sua boa mãe, bem pertinho para defendê-la, orava fervorosa prece em voz branda e suave. Sua filha mentalmente também orava e pedia que Jesus Cristo a ajudasse e amparasse. Os amigos que o acompanhavam não conseguiam penetrar um ambiente que, diferente das outras vezes, estava com muita luz, cheirava bem e tinha algo muito diferente que eles não entendiam, mas não os deixavam penetrar. Nossa corrente, nesse momento, ficou mais forte ainda. Mas atrás daqueles irmãos sofredores e perdidos se encontrava um grupo de jovens que também fazia o mesmo trabalho que nós. Fazem serviço em bares, cortiços, bordéis, de lá tirando muitos jovens que, mesmo após o desligamento do corpo físico, continuam naquela vida de drogas, bebidas e assaltos. São chamados de guardiães da noite, como policiais, só que policiais do além. Este grupo se juntou ao nosso. Foram levados por livre e espontânea vontade 2 jovens rebeldes e chorosos, carentes de amor e carinho, carentes de um lar e amigos. Os outros, com medo, correram e fugiram, jurando nunca mais voltar por essas redondezas. Lá dentro, o nosso irmão não tivera forças nem para falar. Com nossos passos, ele sentiu um grande torpor, deitou-se e dormiu profundamente. Seu perispírito, muito aniquilado, foi, por toda a noite, cuidado com remédios trazidos por nossos irmãos que na terra foram médicos. Colocaram-lhe uma espécie de desintoxicador e lhe retiraram todo o álcool do organismo. Na manhã seguinte, ele acordou bem, não como de costume. De nada queria lembrar-se, mas, mesmo que quisesse, não conseguiria. Olhou sua esposa com mais carinho, beijou suas filhas e meditou por alguns instantes sobre o porquê de sua vida ter tomado um rumo tão triste e incerto. Ajudou sua esposa a arrumar as pequenas, alimentá-las e levá-las à creche. Como tudo estava indo bem, acreditei e amei profundamente aquele momento. Fomos seguindo seus passos. Decepção. Ao avistar o bar, correu e tomou um gole, para a tristeza de todos, nós que estávamos empenhados em ajudar. Mas não desanimamos, seguimos o casal e fomos mais adiante. Deixamos as meninas na creche. Sua mãe em seu trabalho de doméstica num lar de muita luz. E seguimos aquele irmão que, sem emprego, não poderia fazer como de costume, em encostar-se no primeiro boteco que avistasse e ali passar o dia. Nós o intuímos a sair e procurar um emprego. Ele andou por toda a manhã, só parando ao chegar a um lar para pedir emprego de jardineiro. Nesse lar, a bondosa senhora ofereceu-lhe um prato de comida. Comeu com prazer, fortalecendo-se para mais uma tarde de andanças e desventuras. Guiamos seus passos por mais um tempo imenso, por caminhos sem bares ou botequins. Quando a noite caiu, deram-lhe um remédio. Começando a sentir forte dor no corpo, moleza nas pernas e uma forte vontade de voltar ao lar mais cedo. Fomos com ele até sua casa. Chegando, reclamou para a esposa que estava com muita dor no corpo e se sentindo muito doente. Ela lhe deu de comer e mais uma vez pôs-se a orar. Com passes, fizemos seu marido dormir, mais uma vez profundamente. Na segunda noite, o lar já se encontrava mais ameno. Nessa noite também foi permitido que aquela bondosa senhora nos visse e se aproximasse. Conversamos muito e ela, agradecida, pediu-nos para que a deixássemos ajudar também.
juntou-se ao nosso grupo, na promessa de mais tarde deixar o lar de sua filha e seguir conosco. Assim, ficou tudo acertado e ela, agradecida, chorava muito. Assim, permanecemos fazendo esse serviço por 30 dias consecutivos. Ao término do trabalho, que foi incessante, mas muito gratificante, nosso irmão conseguiu um trabalho numa padaria próxima ao seu lar. Tinha que pegar à meia-noite e largar às 7 horas da manhã. Trabalhava bastante e voltava para o lar com o pão e o leite das crianças e dormia satisfeito por toda a manhã. À tarde fazia biscate de jardineiro, digo fazia, porque não faz muito tempo, mais ou menos 2 meses, março de 92, este irmão desencarnou, deixando assim, com seu trabalho, uma pequena pensão para a viúva. Ele conseguiu assim libertar-se do corpo físico e aceitar que nos acompanhasse a uma instância de recuperação e tratamento. Bem, meus queridos, com que felicidade eu lhes dou este relato do meu primeiro trabalho. O trabalho, quando feito com carinho, com muito amor e desprendimento, nos deixa bem, muito bem, com uma paz indescritível. Eu tenho tantas coisas para lhes falar, tenho tanta experiência nova a relatar para todos vocês, mas o tempo nos ajudará e juntos conseguiremos. Minha história começa numa linda fazenda. Há muitos séculos atrás, quando eu morava num lindo castelo, era uma filha de nobres, meus pais eram duques. Tinha apenas 15 anos, quando meu pai chegou-se a mim e me anunciou que já escolhera meu pretendente, um jovem nobre também, de uma fazenda não muito distante. Como eu, ele se sentira acuado e obrigado a aceitar tal situação. Fomos apresentados e, como era de se esperar, nos sentimos muito infelizes. Ele deixara para trás uma jovem que eu amava verdadeiramente e eu, que desde a minha infância sonhara com um amigo sincero que partilhara comigo tantas aventuras naquelas belas colinas da França, onde tudo era convite para a paz e o amor verdadeiro. Esse jovem, que me dedicava afetuoso carinho, ficou desesperado, tanto quanto eu, com aquela notícia. Pedi, rezei, implorei a meu pai que me poupasse de tamanho sofrimento, pois minha alma seria infeliz para o resto da minha vida terrena. De nada valeu tanta súplica. Meu pai era um nobre rigoroso. O que ele dizia era lei. A minha pobre mãe, coitada, tinha de acatá-lo, sempre cabisbaixa e humilde. Ela se sentia a mulher mais infeliz da terra, que, como eu, fora obrigada a se casar com um homem que ela também não amava, com apenas 13 anos de idade. Uma pobre criança assustada, assim como eu. Pensei em fugir, em me matar, mas não tinha forças para isso. Eu fiz o que julgo que muitas fariam. Entreguei-me àquele amor que eu sabia ser o verdadeiro amor para mim. Desse ato de amor, fiquei esperando um fruto que veio para fazer-me sofrer e muito mais do que estava sofrendo. Não me digam que eu era uma pobre criança inocente, porque não era. Era sim, sofrida e infeliz, prestes a me casar com aquele que meu pai escolhera. Não hesitei em lhe contar que estava esperando um bebê do homem que eu verdadeiramente amava. Infeliz fui eu de lhe contar. Adiaram a data por mim tão odiada, Inventaram para todos que eu era portador de uma grave doença nos pulmões. Naquela época ainda não tinha sequer nome, muito menos cura. Mandaram-me para uma pequena aldeia no interior, dizendo a todos que me curaria e voltaria para cumprir aquele negócio tão esperado por meu pai. Naquela época, o casamento era um negócio onde 2 pessoas inocentes pagavam com a vida e a felicidade para cumprir. Minha mãe e eu ficamos exatamente 1 ano e 6 meses naquela aldeia, onde tive um lindo bebê. Era menino. Fiquei o tempo exato para voltar ao meu corpo, magra e infeliz. Não sei o que houve com aquela linda criança, só sei que depois que lhe dei a vida, nunca mais a vi. Minha mãe, pobre coitada, cumpriu à risca o que meu pai lhe ordenara. Ela disse que havia dado à criança e que não sabia do seu paradeiro.
Aquele pobre e infeliz bebê não teve sequer a sorte de sentir o calor materno e nem eu o dele. Voltamos para a casa de meu pai e este, irredutível em sua posição, fez com que acontecessem logo as tão odiosas comemorações de casamento. Fui levada para meu campo de tortura, pois viver o resto da vida com outra pessoa que também não me amava era uma verdadeira tortura, e cada hora, cada dia, cada mês que se passava, eu me sentia morrer, me acabar. Entreguei-me ao desgosto com tanta força que eu estava me matando e não sabia. Isto era uma forma de suicídio e eu não ligava o mínimo. Cada vez que me sentia estranha e me encontrava a carregar novamente um ser em meu ventre, eu o matava de ódio e de horror. Pensava eu, não pude ficar com o verdadeiro fruto do meu amor, não ficaria com outro ser qualquer que não amava. E assim, meus irmãos, matei tantas crianças quantas vieram ao meu ser. Não sabia o mal que eu fazia a mim mesma para o futuro. Futuro sim, não importa quão distante, não importa quantos séculos se passariam para eu sofrer de resgatar tudo aquilo que fizeram no passado, na ignorância, é certo. Fiz e tinha que, como todo pecador, como todo criminoso, pagar pelo meu erro, pelo meu infeliz pecado, o de não ter aceitado aquele que a vida me impôs, como companheiro, que como eu sofrera muito, mas sempre resignado e carinhoso para comigo, sempre perdoando um simples olhar meu de ódio ou de desprezo que lhe lançava. Irmãos, relatei-lhes estes fatos distantes para que possam entender e refletir sobre o que hei de contar agora e que resultou nos sofrimentos de minha última encarnação. Agora, irmãos, fico assim, um pouco nervosa e angustiada, porque sofro tudo o que hei de dizer-lhes nestas poucas linhas. Tudo o que lhes relatei até agora foi-me esclarecido na espiritualidade, para que eu pudesse entender o que houve comigo agora, para que eu pudesse entender por que este desencarne assim, tão de repente e tão triste para mim, como para os meus pobres pais, irmãos, amigos e parentes. Assim, digo-lhes agora tudo o que passei na terra. Não sabia que tudo era reflexo do passado. Sinto minha irmã médium um pouco tensa, mas se não conseguir hoje, continuo na próxima, se assim o bom mestre permitir. Na última encarnação, tive a felicidade de compartilhar com muito amor da companhia de meus tão amados pais e irmãos, apesar de todo o sofrimento do meu pobre irmão doente, seu espírito tudo sentia e via o carinho e amor que lhe dedicavam. Mãe querida, tu foste aquela que no passado não tiveste a força e a coragem de me ajudar, mas não te lamentes porque também tinhas de passar por tudo. Mãe, hoje, tão minha amiga, tão próxima, sofres junto a mim como no passado, mas não te sintas culpada, não te sintas derrotada e fazes-te forte para cuidar e encaminhar com fé e força essa criança que no passado abandonaste como eu e não tiveste a força necessária para criar. Mais tarde, em meu relato, hei de contar o que se deu com ele.